Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Entendeu, Pai? Nos acompanhe aqui no nosso canal no YouTube, no Spotify e no Instagram para acompanhar todos os episódios novos. Agora, episódio 14, então, dando continuidade, Davi virou rei. Isso, chegamos na história do rei Davi, Rei no Davi. seu auge do seu reinado. Segundo rei. O segundo rei do que, para nós aqui ainda, é essa época do Reino Unido, ou seja, existe agora as 12 tribos que se tornam um único reino. O reino o quê? O reino dos judeus? De Israel. O reino de Israel, ok. Como a gente falou, o início do reinado de Davi, na verdade, ele se torna rei de uma parcela só de Só Judá. da tribo de Judá. Ele reina mais ou menos 7 anos como rei só de Judá. Ok. Lembrando que 7 também é um número místico, simbólico. E depois que ele for rei de tudo, ele vai reinar mais 33 anos. Para dar os 40 da Bíblia. Para dar os 40, que é o termo de uma geração, que é a marca do bom rei, do rei que reina longamente. E 33 anos também seria a idade de Jesus. Então, vários números simbólicos na trajetória do rei Davi. Sim. O rei Davi, inicialmente, ele vai ser... Aqui a gente começa a fase da Bíblia, que é o mais puro Game of Thrones. A gente falou da vida do rei Saul, de como ele virou rei, que é a primeira metade do livro de 1 Samuel. Depois, até esses conflitos do Saul com o Davi, é a segunda metade do livro de 1 Samuel. 1 Samuel acaba com o suicídio do rei Saul no meio do campo de batalha. O livro de 2 Samuel será o reinado do rei Davi considerado. E o rei Davi vai morrer nos primeiros capítulos do livro de 1 Reis. E depois será 1 e 2 Reis, que isso é a história da monarquia, né? Os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. E depois a Bíblia vai resgatar com o livro de 1 e 2 Crônicas. São as histórias dos reinos, né? Sim. E com tudo que vários séculos de monarquia na Idade do Bronze têm direito. Traições, assassinatos, adultérios, passadas de perna, espiões, etc, etc. A gente está aqui, então, numa guerra civil do Davi como rei de Judá contra um dos filhos do Saul, que era o Isbosete. O Jonas morreu. O Jonatas morreu. O Saul morreu. O Abner, que era o general do exército do Saul, declara um dos filhos dele como rei, o Isbosete. Filhos do Saul. Um filho do Saul. Só que era um fantoche, era um menino super fraco, quem mandava mesmo era o Abner. Abner, ok. E eles vão, né, tem umas guerras. Tem uma hora que o Isbosete tenta cantar de galo pra cima do Abner, porque o Abner tinha ficado com uma das concubinas do Saul, e o Isbosete reclama, e faz, vou me livrar desse reizinho aqui. Tenta fazer uma aliança com o Davi, ele manda uma carta pro Davi e fala assim, você sabe que quem realmente manda sou eu. Então vamos fazer uma aliança? Eu me livro desse fedelho e você me declara general do seu exército. Aí o Davi fala assim, pra ontem, bora. Aceitou? Aí manda o que era o general do exército do Davi, que era o general Joabe. Manda ele lá negociar, etc. Só que o Joabe, assim, quem mais tá se ferrando nesse acordo sou eu, porque eu que vou perder o posto. Então, acontecem umas coisas que... Aí o Joabe trai o Abner, sob bandeira branca, mata o Abner sob bandeira branca. Isso é um escândalo na época. O Isbosete é morto, assassinado pelos seus próprios homens, que matam o Isbosete e entregam a coroa pro Davi. E o Davi vira rei de tudo. Que zona, velho. Uma bagunça. Tinha que fazer uma série com essa história. E além de vencer essa guerra civil contra as tribos do norte, o Davi, enfim, é um guerreiro por excelência, né? Assim, aquele que matou milhares, que matou Golias, que era capitão do exército, etc, etc. E ele vence as guerras tudo, ele consegue empurrar os filisteus para onde hoje é a faixa de Gaza. Deram até o nome de Filisteia para aquela regiãozinha lá. Eles ali. E eles ficam ali, com várias guerras, mata os amonitas, é um rei guerreiro por excelência. E aí ele, como um rei guerreiro, ele conquista, mais ou menos no ano 1000 a.C., ele conquista uma cidade dos Jebuseus.
que era um dos povos da região, e a cidade dos jebuseus ele torna a capital do seu reino, a cidade de Jerusalém. Aí surge Jerusalém. Jerusalém era uma cidadela num monte dos jebuseus. Depois que Davi toma, ele se torna a capital, porque ele forma ali uma cidadela, ou seja, uma fortaleza facilmente definida. Jerusalém, nesse período, ainda era muito pequena, era realmente só, tanto que a gente chama de a cidadela de Davi, ou então a cidade de Davi. Você consegue visitar hoje, em Jerusalém Velha, o que seria o perímetro da fortaleza de Davi. Igual Belo Horizonte dentro da contorno. É basicamente isso. Depois tem as ampliações, vai crescendo, etc. Mas, e aí se torna... E antes disso, Davi vivia onde? Quando ele era rei de Judá, ele vivia em Hebron, que era a capital do rei de Judá, sim. Que também hoje é uma cidade importante, né, nos conflitos lá da Terra Santa. Então ele estabelece Jerusalém como capital, manda construir um palácio pela primeira vez, para ser a sede da monarquia. Lembrando que Saul vivia num acampamento, Saul não tinha uma capital. Não, Saul vivia viajando. Então ele estabelece um palácio, fala que Palácio do Planalto. O rei de Tiro, que era uma cidade fenícia, faz uma aliança com o Davi, fornece cedro do Líbano para ele construir o palácio em madeira nobre e aquelas coisas tudo. E ele, não apenas, mas ele traz a Arca da Aliança, Ele traz ela, que vivia nas tendas do tabernáculo, para dentro da cidade. E essa entrada, ela é uma entrada até ritualística. Não sei se você lembra de uma musiquinha que fala assim, Davi dançou na presença de Deus. Porque quando a arca vai entrando, tem uma festa, um êxtase religioso, e Davi dança. Ele vai, tipo assim, na frente da arca dançando, junto com as mulheres e tal, e ele vai se despindo nessa dança. Fala que a filha do Saul, a Mical, que era a primeira mulher dele, dá uma dura nele, que palhaçada fez o rei se despindo na frente do populacho e tal, e que Deus fica bravo com ela, porque Davi estava dançando liturgicamente, né? E ela vira estéril, ela nunca tem, é a única mulher de Davi que não tem filhos. E ela voltou pro Davi, então. Voltou pro Davi depois que o Davi vira rei. O marido dela morre nessas guerras, tudo, e ela volta. Enfim, mas ele traz a arca e ele fala assim, eu quero construir então um templo, uma casa para a arca, para ser o templo de Deus, o santuário de Deus. Desde que o profeta Samuel morreu, surgiu um novo profeta para ser esse conselheiro / puxador de orelha do rei, que era o profeta Natã, que vai ser o profeta conselheiro do rei Davi durante todo o reinado dele. Então Natã foi o profeta. E o Natã vira para ele e fala assim, olha, Deus acha muito bonito, muito louvável você querer construir um templo para ele, mas ele mandou te falar o seguinte, você é um guerreiro, suas mãos estão manchadas de sangue. Então, assim, não é você que vai construir meu templo. Você pode preparar, pode juntar aí a grana, pode fazer a planta, pode fazer tudo o que você quiser. Mas não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho. Um filho seu te vai suceder no trono. Que vai construir. Ele vai ser um homem pacífico, eu vou dar paz para ele dos seus inimigos, para ele poder ser um homem de paz, para poder construir a minha casa. E aí começa uma das profecias messiânicas, fala assim, e a sua casa, o seu reino, eu estabelecerei para sempre. O reinado da sua casa não terá fim. A gente sabe na história que o reinado da casa de Davi teve um fim. Só que assim, isso para nós é interpretado como uma profecia messiânica. O reinado que não tem fim de um dos filhos do Davi não é a linhagem dos reis de Israel. A gente sabe que nosso Senhor Jesus Cristo, prometido, era da linhagem real, da linhagem de Davi, e é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo que não tem fim, porque o reino da igreja é para a eternidade. Mas ele faz essa promessa pro Davi, eu vou estabelecer o seu trono para sempre. E Davi fala assim, show de bola! Tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava ouvir. E ele tá lá vencendo as batalhas, tudo, na capital dele, Deus gosta dele, tudo lindo e maravilhoso. Aí começa a fazer as bobagens. Davi não era santo. A primeira coisa não santa que ele fez foi bandear pro lado dos inimigos quando Saul estava perseguindo ele. Sim. Só que isso a gente não esquece, todo mundo perdoa. O que a gente não perdoa é o que vem em seguida. Davi estava lá, vivendo bem bom. Jerusalém. Em Jerusalém. O exército dele estava lá na frente, no campo de batalha, numa das guerras dele lá.
O Davi tinha uma guarda pessoal, que eram os guerreiros de elite. Sim. Chamava os 30. Os top do exército. E sendo os top do exército, vivia muito... É o BOP de hoje. É o BOP, exatamente. Vivia muito perto com Davi, porque escoltava o Davi pra cima e pra baixo, então era todo mundo amigo, etc e tal, e Davi pagava bem. Então, um desses 30 era um cara chamado Urias. Beleza. Urias. Ele era da guarda, ele pagava bem, etc. Ele tinha uma casa perto do palácio do rei. Ou seja, a área nobre de Jerusalém. Morava em Lourdes. Lourdes. Aí, um dia, enquanto Urias está lá na guerra, o Davi está rolezando pelo terraço do palácio dele, ele vê uma vizinha tomando banho nua no terraço da casa vizinha. E ele apaixona por ela. Deslumbrante a mulher. Chamava Batseba, mulher do Urias. Aí ele manda chamar a Batseba. E quando o rei manda chamar, meu amigo, Ferrou. existe até um debate na tradição rabínica se esse primeiro encontro de Davi com a Batseba podia ser considerado juridicamente um estupro. Porque é uma pessoa hierarquicamente superior que está te mandando fazer alguma coisa. Você tá agindo sob coação. Enfim, é um debate na tradição rabínica, mas fato é que, enfim, eles ficam juntos, se apaixonam. Ela fica grávida. Primeiro crime, adultério. Sim. Ele sabe que ela era casada. O rei podia ter vários casamentos, mas com pessoas não casadas. Não casadas, né? Ele tinha as mulheres dele e ele ainda tinha o harém, que não era casado com as concubinas do harém. Tinha várias esposas e várias concubinas. Fica grávida. Aí o Davi fala, que beleza, ficou grávida. Ô, general, chama o Urias de volta da linha de frente. Ô, Urias. Mas Urias não era da guarda pessoal? Da guarda pessoal, tava lá, era da tropa de elite, tava lá lutando. Ele chama assim, você tá muito cansado, pô, você tava na linha de frente. Aproveita a sua mulher, te dou uma semana de descanso. Vai lá. Queria fazer com que o filho dele se passasse como filho do Urias, esconder a paternidade. Sim. Só que existia uma lei de que soldados em efetivo exercício militar, eles tinham que ficar em continência. Eles não podiam ter relações sexuais. E o Urias, mesmo indo para casa, ele mantém o voto da continência e ele não dorme com a Batseba. O que a Bíblia está querendo mostrar? Esse cara, ainda, além de ser corno, coitado, ele ainda faz tudo certinho. Ele não fez nada de errado. O rei mandando ele dormir com a própria mulher, ele não dorme. Porque ele segue a lei à risca. Aí ele volta sem ter dormido com a Batseba, aí o Davi fala assim, não vai ter jeito. Aí Davi manda uma carta pro general Joabe. Querido general Joabe, sabe o Urias? Bota na linha de frente até ele morrer. Que beleza, hein? Dito e feito, Urias morre em combate. Adultério. Queria que o cara forçar o cara a quebrar a própria lei dele e assassinato. De mão alheia por cima. Nobres, perdi o tesão. O Urias morre. Depois do período de luto, ele casa com a Batseba. Beleza? Beleza. Tá lá vivendo a vida. Batseba fica grávida. Chega o profeta Natan pra ele um dia. Assim, meu rei, uma das funções do rei era julgar os casos, né, os litígios. Você era rei, político, você era juiz, você era chefe militar, você era tudo. Tem um caso. Existia um homem muito rico, vizinho de um homem muito pobre. O homem muito rico tinha vários rebanhos. O homem muito pobre tinha apenas uma ovelhinha, que ele criou a vida inteira. Ela dormia na sua cama. Com muito amor. Ela comia da sua mão. Ele tratava ela como se fosse um de seus filhos. Um dia chegou um estrangeiro para visitar o homem rico. O homem rico, não querendo matar um de seus vários cordeiros, roubou o cordeiro do homem pobre para oferecer pro estrangeiro. Qual que é a sentença? Mata. Aí o Davi falou assim, esse homem certamente é um dos piores homens que já surgiram na face da terra. Primeiro ele vai ter que pagar 4 vezes o preço da ovelha e ele é réu de morte. Aí o Natan fala, julgaste bem, porque você é esse homem. Sim.
E aí Natan dá uma bronca. Ele falou assim, Deus te deu tudo. Deus te deu a vitória contra os seus inimigos. Ele te deu riquezas. Ele te deu mulheres. E se você quisesse mais alguma coisa, era só pedir que Deus te dava. Tipo assim, Deus não te negou nada. Você pegou a única mulher do seu amigo, matou o cara, que... E aí o Davi fica louco. O que não pode é o que é o que é bom. Vou ficar o que não pode. Aí ele ficou mal? Davi é muito... ele é muito pronto em reconhecer as cagadas. E ele se humilha muito quando ele reconhece as cagadas. Ao menos isso. E aí ele, tipo assim, veste saca, fica em jejum e tal. Aí Natan vira uma hora e fala, tipo assim, Deus vai te perdoar, não vai ser você que vai morrer. Mas o filho que você teve com a Batseba vai morrer. E aí ele continua jejuando e tal, não sei o que, não sei o que. O filho efetivamente morre. O primeiro filho dos dois nasce morto, nasce morto. E aí fala que Davi, depois que o filho morreu, aí que ele parou de jejuar, voltou a comer, beber. E o Natan ainda acha engraçado. Ele fala assim, uai, você observou o luto enquanto a criança estava viva e parou o luto depois que a criança morreu? Ele falou assim, enquanto a criança estava viva, eu ainda tinha esperança que Deus tivesse misericórdia de mim e salvasse a vida da criança. Mas agora Deus não vai trazer ela dos mortos para mim. Aí Natan, então tá. Só que aí depois desse caso, fala que, né, a Batseba ficou inconsolável, Davi foi lá, consolou ela e ela engravidou de novo. E aí o primeiro filho que eles têm, que nasce vivo, era um menino chamado Salomão. Salomão? E ele não tinha mais filho com ninguém? Não, ele tinha uma porrada de filho. Então era mais um? Mais um. Mais um. Porque um deles vai... Uma porrada de filho. O templo vai ser rei. Porrada de filho. Só que aí que tá, você tocou num ponto interessante. Até hoje, a gente não teve nenhuma sucessão de pai para filho no reino de Israel. O reino é muito recente. Teve o Saul, que não passou pro Jonatas, aí veio o Davi, enfim. Não é claro as leis de sucessão. A gente não sabe se vai passar pro primogênito ou para qualquer um. Ou para nenhum deles, né? Então, assim, parece que se construiu ali, pelo menos o Davi achava que ele tinha autoridade jurídica para nomear o herdeiro. Mas os filhos mais velhos sempre achavam que era eles e não tinha discussão. Sim. Isso vai ser motivo de treta também. Full Game of Thrones. Aí, depois desse episódio, o Salomão virou o filhinho favorito, porque a Batseba virou a mulher favorita. Só que depois disso, meu amigo, é só confusão, tiro, porrada e bomba ladeira abaixo. Por quê? Lembra que ele falou que o rico tinha que pagar 4 vezes o preço da ovelha? Sim. Dito e feito. Depois disso, o Davi teve 4 episódios assim, terríveis, e ele perdeu efetivamente 4 filhos em vida. Um deles foi esse menino, que nasceu morto, e agora a gente vai ver os próximos. O que acontece? Lembra que eu te falo que os grandes personagens da Bíblia no Antigo Testamento, eles têm um problema com educar filho. Né? O sacerdote Eli não conseguiu educar os filhos, o profeta Samuel não conseguiu educar os filhos, parece que Davi tinha algum problema também. Porque o que os filhos do Davi fazia cagada, não está escrito. Ou melhor, tá, tanto que a gente sabe. O filho mais velho, que se achava o herdeiro, que se achava o fodão, chamava Amon. Amon, eu falo. O Amon estava lá, crescia lá os príncipes e as princesas, etc, etc. O Amon teve uma apaixonite numa meia-irmã chamada Tamar. Irmã? Meia-irmã. Meia-irmã. Filha de outra mulher do rei. E ele queria e tal, não sei o quê. Ele forja uma situação que ele finge que está doente para Tamar ir lá servir ele. Ele estupra a Tamar. A Tamar tinha um irmão de duplo sangue chamado Absalão. O rei exila o Amon como punição. O Absalão fica indignado, falando assim, ele é um estuprador. Por muito menos, na sua lei, você manda matar. Mas só porque é seu filho, você passa a mão na cabeça. Aí o Davi fala assim, é meu filho, o que eu posso fazer? E aí ele exila o cara, manda ele levar os rebanhos para outra cidade, nunca mais voltar. O Absalão vai junto e mata o Amon.
Os dois eram filhos de Davi. Os dois eram filhos de Davi. Ok. O Absalão fica com medo da fúria do Davi e fica uns anos autoexilado, ele some no mundo. Aí depois ele fica uns anos fora, depois volta, ele causa um tumulto. Ele mesmo comete um crime só para ele ser levado a julgamento perante o rei para poder se mostrar. E o Davi perdoa ele, tipo assim, meu filho, quanto tempo? Vem comigo. Isso mal acostuma demais o Absalão, porque ele acha que O pai vai proteger ele de tudo. E ele começa a agir, porque ele era o próximo também, de mais velho, a agir também como se fosse o herdeiro. Então ele começa a andar em cima de uma carruagem com 50 pessoas escoltando ele. Todo mundo que ia no tribunal do Davi recebia uma sentença contrária. Ele falava, mas quando eu for rei, eu vou corrigir as injustiças do reino do meu pai. E ele começa a agremiar gente do lado dele. Sim. Só que Davi faz vista grossa. Davi é meio frouxo com os filhos. E aí chega um ponto em que o Absalão tem tantos partidários, o Davi não, que ele faz uma revolta. Tá com mais moral que o Davi. E ele toma Jerusalém, e o Davi tem que fugir. Fugir fugido. Olha isso, velho. Confusão, assim, generalizada. E aí o Absalão se proclama rei, tem o povo que não aceitou e fugiu com o Davi, teve o povo que ficou do lado do Absalão. Aí começa umas intrigas, o Davi manda um conselheiro voltar para ele começar a dar conselho errado pro Absalão. Aí tem um conselheiro-chefe que o Absalão escuta tudo que esse conselheiro-chefe fala. Quando o Absalão pela primeira vez escuta esse outro menino do Davi, ele tipo assim, fica pé da vida, renuncia, se suicida. Confusão da peste. Tem um fato famoso em que o Absalão dorme com as concubinas do palácio do Davi, porque as concubinas do rei eram como um símbolo de status real. E ele transa com as concubinas assim, em cima da sacada do palácio para todo mundo ver. É um caso assim horroroso. Fato é que uma hora o cara lá sussurra lá no ouvido dele, ele vai para campo de batalha mesmo contra Davi. Davi não tem coragem de lutar contra o filho mando do general Joabe. E ele ainda pede pro general Joabe para tudo que você puder poupa a vida do Absalão. Tem a batalha, o exército de Joabe ganha a batalha. O Absalão foge, ele tinha um cabelo comprido, no que ele foge, o cabelo dele fica preso numa árvore. Ele fica lá pendurado numa árvore. Aí chega o Joabe com a guarda dele e todo mundo tipo, fura ele, etc. E quando chega, aí vai os batedores avisar o rei de que eles ganharam, avisar o Davi. O primeiro que chega fala assim, né, bendito seja Davi, a quem o Senhor honrou e entregou os inimigos na sua mão, e o meu filho Absalão. Aí chega o segundo, e o meu filho Absalão. Quando chega o terceiro segurando a coroa do Absalão, ele entra em pranto, ele começa a chorar. E o Joabe dá uma bronca dele assim, seu exército morreu por causa da sua fraqueza, em vez de você festejar a vitória dele, você está chorando pelo traidor. E tipo assim, e o Davi não tá nem aí. Veste saco, pano de saco, etc, etc, etc. Enfim. Depois disso, um outro arruaceiro vê que Davi tá meio fraco, declara uma guerra civil, consegue fazer com que as tribos do norte entrem em rebelião contra Davi, o Seba. E aí tem uma guerra civil de novo, que Davi tem que lutar de novo, etc, etc. Então a vida de Davi foi só guerra. Complexo. Aí tem uma hora, nos últimos capítulos do livro de 2 Samuel, fala que a ira do Senhor se levantou contra Davi e o Davi ordenou um censo. Fazer um censo da população. E quando ele chama o general dele para mandar a ordem, o general fala assim, pra quê? Faz isso não. Assim, até hoje, tudo que a gente teve que lutar, Deus deu a vitória na nossa mão. Pra que você está preocupado com o tamanho? Porque qual que é a lógica de um judeu? Você está confiando mais no número do seu exército do que no fato de que Deus vai dar a vitória para você. Independente das chances. Entendeu? Então, tipo assim, é como se fosse um pecado. Quem te guia é Deus. Quem te guia é Deus. Aí chega o profeta Natan e fala assim, você pecou, escolhe 3 anos fugindo de inimigo, 3 anos de fome ou 3 dias de praga. Aí o Davi fala assim, não, melhor que seja um evento da natureza do que eu na mão de inimigo, 3 dias de praga. E aí vem a praga. Também teve praga com Davi? Confusão, meu amigo. Depois da praga, Davi fala assim,
vou fazer um sacrifício, né, para Deus, etc., que a praga passou. Ele compra um terreno, uma vinha, onde era, na época, as cercanias de Jerusalém, estava fora dos muros da cidade na época, hoje em dia está dentro. E ele, né, compra a propriedade, consagra a propriedade, constrói um altar nessa propriedade, faz sacrifícios nessa propriedade. Por que o livro fecha assim? O livro de 2 Samuel fecha assim? Porque essa propriedade era a colina onde Salomão vai construir o templo. Tipo assim, a Bíblia estava mostrando como foi preparado o lugar onde foi erguido o templo de Salomão, onde hoje é a colina do Monte do Templo, onde tem o Muro das Lamentações e a mesquita, né, de Al-Aqsa, né, que hoje é uma mesquita que tem lá assim, porque depois que os árabes conquistaram Jerusalém, construíram uma mesquita. Mas onde hoje é a esplanada do templo, é esse terreno que Davi comprou e consagrou. Isso encerra o livro de 2 Samuel. Sim. O livro de 1 Reis vai começar com um Davi muito velho. Ele tinha nomeado Salomão como herdeiro, mas os outros filhos não gostam disso. Os outros filhos querem que seja seguida primogenitura e não escolha. Um outro filho dele, que é o Adonias, faz o seguinte: meu pai tá velho, cego, blá, 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 blá. Vou fazer o seguinte: eu vou mostrar que tá todo mundo querendo que eu seja o rei, porque aí ele vai ver que não tem, assim, não adianta lutar contra fato consumado. Sim. E eu, né, vou fazer a transição de poder. Aí ele consegue um sacerdote, ele consegue um general, o Joabe. Já estava do lado dele? E o Abiatar, que era um dos sacerdotes, não um sumo sacerdote, mas um sacerdote. Ele faz uma festa para o povo e ele é proclamado rei, esse filho. Enquanto o Davi ainda estava vivo. Para mostrar para o pai de que ele era o próximo. Todo mundo queria ele. Tudo estava encaminhado para... A Batseba e o profeta Natan vão no Davi e falam assim: ó, seu filho Adonias hoje virou rei. Aí o Davi: como assim? Mas você não tinha me prometido que o Salomão que ia ser o rei? Ele falou: e eu te prometo hoje de novo. Aí chama o Zadok, que era o sumo sacerdote, e o profeta Natan. Fala assim: vocês vão pegar o Salomão e a guarda do palácio, monta ele num jumento, leva ele até o altar de Geon. Lá vocês derramam o óleo santo na cabeça dele e proclamam ele como rei. Quando o povo vê que é o profeta do rei, o sumo sacerdote e a guarda do palácio, o povo vai ver que realmente aquilo era o que o Davi queria. Esse que era o que o Davi queria. E dito e feito, quando o povo vê a contra-coroação, o povo deserta o Adonias e vai lá e aclama o Salomão rei. Isso Davi vivo ainda. E aí o Davi entrona o Salomão, né? Fala assim: o Salomão que vai ser o rei. Vai ser. Passa pro Salomão todos os tesouros, todos os negócios, todas as plantas, assim, ó, vai ser você que vai construir o templo, toma aqui, tá tudo pronto, é só mandar erguer. E aí fecha com ele dando os últimos conselhos de um pai para um filho, de um rei experiente para um rei novo. E o conselho é o seguinte: mata todo mundo. Joabe não estava querendo você, estava querendo o Adonias. Mata. O Adonias está lá agarrado no pé do santuário clamando clemência. Eu sou pai, eu não vou matar meu filho. Mas depois que eu morrer, mata também. Fulano de tal que me traiu e que eu perdoei por causa, mata também. Fulano de tal, mata também, não seja trouxa. E morre. E esse é o final da vida do Davi. Por que é tão rei Davi, o então, grande rei? Vamos lá. Eu não vi a grandeza. Ele é grande, no sentido assim, como um grande rei, ele estabeleceu as fronteiras, ele fez a paz, ele trouxe a prosperidade, etc, etc. Unificou os reinos, né? Ok. Por um lado, como sucesso material, ok. Como sucesso moral, a Bíblia chama Davi como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não porque ele não faça muita merda, mas porque ele se arrepende genuinamente sempre. Todas as vezes que Davi fez merda, ele reconheceu que fez merda. Não tinha orgulho, não. Ele não tinha orgulho, ele se humilhou, etc. Mesmo quando Deus já tinha ungido ele rei, ele nunca pôs a mão no Saul, ele deixou as coisas na mão de Deus. Então assim, Davi tinha um respeito pelas coisas de Deus e aceitava o castigo de Deus. Tem uma hora em que ele está fugindo do Saul
E o sacerdote, sabendo que o Samuel tinha ungido o Davi, protege o Davi. Tem uma hora, inclusive, que ele fala assim, o Davi fala, nós estamos morrendo de fome. E os sacerdotes falam, só tem os pães sagrados da mesa da propiciação, que só o sacerdote pode comer. Mas, mesmo assim, nós vamos te dar, porque você é um ungido de Deus. Depois, isso abre uma discussão jurídica enorme em todos os livros da Bíblia, se ele podia ou não sendo sacerdote, comer na mesa do sacerdote. E Deus fala, não, podia, tamo junto. Então, assim, meu escolhido, etc. Então, aí, no Saltério, por exemplo, os Salmos de Davi, né, você tem tantos salmos da época que ele está sendo perseguido, que ele fala, meu Deus, por que me abandonaste na mão dos seus inimigos? Ele, perdão pelos meus pecados. Tem salmos de Davi durante épocas de alegria dele, tipo, entregando nas mãos de Deus, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Etc. Em todas as épocas de Davi, não importa o sentimento que Davi tinha, ele atrelava isso a Deus. Seja a alegria, seja a desgraça, seja a sua culpa, seja a sua vitória. Então, assim, e aí o que acontece? O livro de 1 Samuel e 2 Samuel, e os livros de Reis, são relatos mais próximos dos fatos. Então, eles são mais genuínos de vocês. Eles falam mais a verdade nua e crua. Na Bíblia tem os livros de 1 e 2 Crônicas, que conta de novo a história do reino. 1 e 2 Crônicas são relatos pós-exílio. Depois que o povo vai para o exílio e volta, o povo, vamos contar a nossa história, de onde a gente veio. E aí é uma contagem muito mais imaginativa. Assim, as pessoas assim, vamos lembrar da nossa glória passada. E aí eles narram Davi como um homem muito melhor do que Samuel e Reis. Então, assim, tanto é que o único pecado de Davi, de todos esses que a gente citou, que aparecem em Crônicas, é só o adultério com a Batseba. Então, assim, existe uma idealização do reinado de Davi. No livro de Crônicas, fala que no reinado de Davi, todo mundo tinha seu próprio cantinho de terra e comida, sua própria macieira. Tipo assim, não tinha fome. Ele era um rei muito justo, etc. Claro que isso é uma idealização, mas está na Bíblia e tem esse contato, essa imagem do povo de Israel como o grande rei que estabeleceu as coisas. E que foi o rei que criou a casa de Davi. Todos os reis que reinaram em Jerusalém eram descendentes de Davi. Hoje você pode visitar o túmulo do rei Davi. Existe uma guarda de honra que protege o túmulo do rei Davi 24 horas por dia. Então, assim, ele é um ícone nacional, assim, um herói nacional. Tá? Entendi. Agora entendi. A fama do rei Davi. E ele, enfim, morre nessa vibe, deixando pro Salomão, que é o filho dele, com a Batseba, que vai ser o último rei de um reino unido das 12 tribos. A gente vai ver por que quando Salomão morre, a coisa desfaz, degringola, desmantela. E é assim que a gente fecha o arco da vida do rei Davi. Ok. Até os próximos capítulos, então. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe no YouTube, no Spotify e no Instagram para nos acompanhar aí nessa trajetória